Muito boa tarde a todas e todas, sejam muito bem-vindos a mais um evento do Fórum de Equidade e Diversidade das Entidades Fechadas de Previdência Complementar. Esse é um evento em homenagem aos 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher e consciência negra. Fazem parte desse evento FACHESP, FUSAM, FUNCEF, Infraprev, Petrus, Previ e Real Grandeza. Vou passar a palavra agora para a doutora Cláudia Trindade, que está aqui conosco, representando a diretoria da ABRAP, que é a Associação das Entidades de Previdência Complementar. Como temos várias entidades aqui, ainda há pouco eu comentei, né? Nós temos FACHESP, FUNCEF, FUSAM, Infraprev, Petrus, Previ e Real Grandeza. Nós preferimos convidar a ABRAP, que é a associação de todos e esses fundos de pensão e muitos outros, para fazer a abertura desse evento. Então, vou passar a palavra para a doutora Cláudia Trindade. Boa tarde, Raquel. Boa tarde a todos do Fórum e também das entidades e os nossos painelistas. Nós daremos início a mais um evento promovido pelo Fórum de Equidade e Diversidade das Entidades Fechadas de Previdência Complementar ligadas à ABRAP. O Fórum foi criado em 2011 e hoje o nosso evento é sobre a não violência contra mulheres, consciência negra, direitos humanos, combate à AIDS e outras ISTs. Como a Raquel já disse, as entidades envolvidas na organização desse webinar são a FACHESP, a FUNCEF, a FUSAM, a Infraprev, Petrus, Previ e Real Grandeza. E quem coordena todo o fórum e também a realização do evento é a nossa querida e incansável Raquel Castelpoche. Bom, como o tema diz, a equidade só é possível com a participação de cada um de nós. Ainda não alcançamos esse objetivo, estamos longe dele, mas estamos no caminho. Vocês devem ter visto pela mídia nesses últimos dias vários casos de violência, né? Nós tivemos o caso de um time de futebol feminino lá no Piauí, que foi rendido e uma das jogadoras foi abusada sexualmente dentro do ônibus da equipe. Nós tivemos aqui no Paraná, eu falo aqui de Curitiba, uma menina de 8 anos, ou seja, uma criança de 8 anos, que foi abusada dentro de uma loja de brinquedos, aqui em São José dos Pinhais, pertinho de Curitiba. Nós tivemos uma mulher de 28 anos morta a tiros pelo ex-marido em frente à sua filhinha de 4 anos, também aqui no Paraná. Tudo isso é muito triste, mas sabe por que nós estamos no caminho? Porque, infelizmente, a violência contra a mulher, ela sempre existiu, mas agora está sendo denunciada, noticiada. E essas pessoas, esses criminosos, estão sendo identificados. E muitas vezes, graças a Deus, punidos. Ser mulher no Brasil não é fácil. A violência contra a mulher precisa de um basta. E quando falamos de violência, não é só a violência doméstica entre marido e esposa, a violência física. Ela está presente de diversas maneiras, inclusive fortemente no mercado de trabalho, através de humilhações, chantagens, perseguições, ameaças, dentre outras coisas. E até quando nós, como sociedade, vamos permitir isso? Quando todos nos unirmos para traçarmos o mesmo caminho, o caminho da igualdade, aí estaremos juntos em busca disso. E é por isso que nós estamos aqui hoje, nesse evento de extrema importância, com a participação de muitas fundações de previdência complementar na nossa caminhada contra a desigualdade. E falando em caminhada, e já entrando no tema da consciência negra, a caminhada, lamentavelmente, não é igual para todos. Para não me estender, falando apenas sobre a desigualdade no mercado de trabalho, mais especificamente salarial, de acordo com pesquisas do IBGE, pretos e pardos com curso superior ganham 31% menos do que brancos.
Precisamos trazer esses temas para as nossas instituições e promover a igualdade de oportunidades. Temos que contratar profissionais, realizar promoções de acordo com o potencial das pessoas. Não podemos mais tolerar qualquer tipo de racismo. E as pessoas precisam ser respeitadas e conquistar seus espaços em busca dos seus sonhos. E nesse evento, a ABRAP reafirma seu compromisso na luta pela equidade, pela não violência à mulher, contra o racismo e pelos direitos humanos e a necessidade de promover um ambiente de trabalho que retrate a população brasileira, onde mais de 50% é composta por negros e negras. O compromisso formal da ABRAP vem de longa data. Lá em 2011, com um acordo que foi assinado com o Ministério da Previdência Social e com a OIT para a promoção do trabalho decente. Depois, em 2013, com a adesão ao programa Pró-Equidade de Gênero e Raça da Secretaria de Políticas para as Mulheres. E em 2018, por meio do seu Guia de Melhores Práticas de Equidade de Gênero e Raça. A ABRAP divulga as ações de diversidade e recomenda que as orientações do guia sejam incorporadas no ambiente de trabalho de suas associadas e suas investidas. Eu quero agradecer imensamente aos painelistas hoje aqui conosco presente, a Jandaracy Araújo, que é cofundadora do Conselheira 101, que é um programa para a inclusão de mulheres negras em conselhos de administração. Sandra Teles Rodrigues, diretora adjunta do Instituto de Atenção à Saúde São Francisco de Assis, ligado ao FRJ. Ao Alexandre Barenco Ribeiro, que é mestre em Relações Privadas e Direito Constitucional, professor da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, e ao Rafael Vicente, da Iniciativa Empresarial pela Igualdade Racial, Índice de Igualdade Racial e coordenador da Universidade Zumbi dos Palmares. São painelistas extremamente capacitados para nos sensibilizar e conduzir para a realização do nosso sonho, de um dia em que as pessoas serão tratadas apenas como pessoas e ponto. Para isso, precisamos de ação, pois, como disse no início, estamos longe, mas no caminho. Em nome da ABRAP, agradeço a oportunidade de representá-la, desejo a todos um ótimo evento, que tenhamos todos um excelente webinar. Muito obrigada. Eu passo a palavra agora para o Alexandre Barenco, que vai ser o primeiro painelista a nos brindar com suas palavras. Boa tarde a todas e a todos. Eu gostaria de agradecer mais uma vez essa oportunidade. Eu acho que o Fórum de Diversidades mantém vivo esse debate que é tão caro para a sociedade, tão importante, num segmento que é um segmento ímpar e que forma muita opinião e que tem uma interferência no mercado de trabalho, na sociedade, que talvez nem ele mesmo tenha essa consciência. Então, eu me sinto muito honrado de estar aqui trocando a ideia sobre esse tema, de novo, que é muito relevante e que tem que estar na pauta permanente, não só das entidades fechadas de previdência complementar, mas da sociedade como um todo. Eu queria começar a nossa conversa dizendo o seguinte: o Brasil é um país que tenta afastar a desigualdade entre homens e mulheres, mas é um país desigual também nesse ponto. Homens e mulheres no Brasil não têm os mesmos direitos nem as mesmas garantias. Da mesma maneira que nós temos que ter consciência que o Brasil é um país racista, ele também é um país misógino, ainda que implicitamente. E aí eu queria colocar uma premissa para vocês, que é o seguinte: igualdade entre homens e mulheres é um dos pilares da democracia. Passamos por momentos, por um período estranho, para ser ameno, onde a democracia é questionada, onde a defesa de direitos humanos é criminalizada e onde a defesa pela igualdade acaba ganhando um peso menor. E nós não podemos nos curvar a isso. É uma questão cultural,
que a sociedade traz há muito tempo no seu seio e na sua origem, e que nós temos que romper com isso, e estamos trabalhando nesse sentido. Eu costumo dizer que a matriz que fundamentou o racismo, ou que fundamenta o racismo, é a mesma matriz que fundamenta a submissão ou o olhar sobre a mulher que a coloca numa posição secundária. Ou seja, é o olhar de propriedade. A mulher não é uma propriedade do homem, não é uma propriedade de ninguém. A mulher é aquilo que ela quiser ser. E ela tem que ser respeitada como tal. Quando a gente fala em violência e direito, a gente se preocupa muito com a regulamentação e com a edição de leis, e nós comemoramos a edição dessas leis protetivas. O Brasil ele é um caso interessante, porque ele não se desenvolveu nessa ótica racista e misógina como outros países do mundo, que seguiram o que a gente chama de leis do apartheid, ou seja, leis que segregavam. O Brasil foi mais sutil. Ele coloca algumas diferenças nas condições para o exercício de direitos que não segregam explicitamente. Eu tive a oportunidade de participar do evento do ano passado, onde nós falamos sobre a questão do racismo, e aí o exemplo até que eu trouxe foi referente aos anúncios de emprego para a posição de secretária, por exemplo, na década de 30, 40 e 50, onde se lia exige-se boa aparência. Só que a boa aparência exigida era da mulher europeia e não da mulher brasileira, que é, na sua maioria, negra. Então, quando a gente faz essa associação, ou seja, mulher e negra, a gente amplia demais a questão da violência e a questão da discriminação em razão agora do gênero e da raça. Isso a gente tem que afastar. As normas protetivas, elas surgem numa tentativa de formalmente trazer uma equidade. Só que isso aí a gente tem que olhar, claro, como um avanço, mas também com preocupação, porque eu só regulamento conduta quando eu tenho problema. Se nós não tivéssemos o problema da desigualdade, não precisava ter uma norma constitucional dizendo que não pode haver diferença salarial entre homens e mulheres. E aí eu chamo todas as companheiras e companheiros que estão participando do evento para olharem para suas próprias casas e verificar se nós fazemos cumprir essa regra constitucional. Ela é relativamente recente, tem 33 anos, que é o tempo da Constituição Federal, e ainda hoje a gente discute se pode haver diferença salarial entre, por exemplo, os âncoras do principal telejornal da maior emissora de televisão do Brasil. Será que eles têm a mesma remuneração? Desempenham a mesma tarefa. Eu tenho um homem e uma mulher. E eu repito, é regra, é lei, é norma constitucional. Não há nada que justifique a não aplicação disso, a não ser a nossa resistência cultural. E a ideia ainda muito enraizada de que a mulher é inferior, o homem é mais capaz. Quando a gente trabalha com direitos humanos, muitas vezes a gente tem um foco muito voltado para a questão da violência física, porque essa é aquela mais explícita, é aquela que aparece. E como foi muito bem colocado aqui pela doutora Cláudia na abertura, as pessoas, felizmente, já começam a denunciar. A Lei Maria da Penha foi, sem dúvida nenhuma, um avanço que deu mais força e coragem para as mulheres para que pudessem enfrentar esse estorvo que é inimaginável. Eu acho que nenhum homem, por mais comprometido que seja com a causa, tem poder de fala para compreender o que é isso, que tipo de violência é essa. Mas tem uma outra que está presente entre todos nós e com muito mais frequência, porque essa é diária, que é a violência implícita e que diz respeito à discriminação no trabalho, à discriminação no transporte público, o constrangimento que é causado. Nós chegamos ao ponto de termos vagões separados para que as mulheres sejam mais respeitadas e, ainda assim, a sociedade desrespeita essa divisão.
Ou seja, aquela divisão que era para proteger, ela é encarada como uma, entre aspas, frescura. Isso tem que mudar. Isso só vai mudar com muito diálogo e debate a respeito do tema. Nós temos uma conclusão constitucional no campo dos direitos humanos que a Constituição Federal de 88 ela muda o que a gente chama de tábua axiológica, que nada mais é do que a referência de valores que uma sociedade tem. E a Constituição, apesar dos seus 33 anos, ela é uma norma genérica, programática, mas que tem eficácia, que tem efetividade, que tem aplicação e que traz todas as outras regras existentes para perto dela. Então, determinadas leituras e interpretações que eram feitas sobre algumas leis, nesse momento, têm que ser revisitadas, justamente por conta dessa mudança nessa tábua de valores. Ou seja, hoje, o principal valor no ordenamento jurídico constitucional é a proteção da dignidade da pessoa humana. E nesse princípio de proteção da dignidade da pessoa humana, é inevitável não incluir a necessidade de equidade, de igualdade entre homens e mulheres. Essa é uma forma de violação da dignidade da mulher, é uma forma de discriminação muito séria e que já começa a repercutir nos tribunais de uma maneira bem consolidada, indenizações e reversões. Então, nós temos, assim, muitas questões relacionadas à parte civil, e aí saindo um pouco da Maria da Penha, da questão criminal, onde mulheres são humilhadas, são destratadas, às vezes até através daquilo que há algum tempo atrás se chamava de humor, mas é uma forma muito cruel de você consolidar ou demonstrar que essa discriminação está consolidada na sociedade. Isso já começa a ganhar seu espaço no Poder Judiciário com decisões favoráveis, repelindo esse tipo de prática. Tem uma outra questão que está em voga também relacionada a essa necessidade de igualdade e que também passa por essa vertente de normatização, objetivando mudança de conduta social, que é a questão eleitoral. É obrigatório você ter cotas para mulheres nos partidos políticos a fins de legitimarem as suas candidaturas. Isso é um absurdo, considerando que a gente, de novo, é um país feminino. Então, é a minoria masculina e branca comandando a maioria feminina e não branca. Então, alguns partidos não conseguiram atingir esse coeficiente porque não deram o espaço suficiente para as mulheres. Então, o espaço tem que ser ocupado. A mulher é capaz, ela tem que romper com essa ideia de inferioridade. Eu discutia ontem, até antes dessa nossa conversa, fazendo justamente a análise dessas leis, e nós chegamos na licença maternidade. E aí eu confesso para vocês que eu tive um debate familiar, eu acabei não falando aqui, cheguei a comentar com a Cláudia, mas eu me sinto absolutamente confortável de discutir o tema, apesar de ter dificuldade de compreender por que a desigualdade tem tanto espaço na sociedade. Eu não consigo, enfim. Mas o meu universo é absolutamente feminino. Eu sou pai de 3 meninos, sou casado, ainda tenho 3 gatas e 1 gato. No meu escritório de advocacia, nós somos 4 sócios, sendo que são 3 sócias. Então, eu me sinto absolutamente confortável para tratar do assunto, e nós debatíamos justamente a questão da normatização dos direitos da mulher. E chegamos na licença maternidade. Por que a licença maternidade é de 120 dias para a mulher e de 5 dias para os homens? E aí o debate, detalhe, eu era o único homem do debate, e aí começou a discussão, dizendo o seguinte, não, mas a mulher ela precisa de mais tempo para se recuperar. É verdade. Só que aí eu me pergunto, e até por provocação de uma das interlocutoras, ela vai se recuperar sozinha? Porque se ela ficar 120 dias em casa para se recuperar de uma eventual cesariana, amamentando uma criança,
ela possivelmente vai acabar mais cansada do que se ela tivesse a ajuda do companheiro. Mas não, o companheiro vai ficar só 5 dias em casa. Será que é porque o legislador acreditou que a função que ele exercia no mercado de trabalho era mais importante do que a função que a mulher desempenha? Ou seja, a função da mulher é cuidar da criança e da casa, então ela tem que ficar mais tempo? Deixo aqui para a reflexão de vocês. Na verdade, a mulher sozinha, ela não consegue nem se recuperar e nem dar atenção para a criança. E ela não tem por que estar sozinha. Aí é mais uma mudança cultural necessária e que tem que refletir lá na legislação. Ter filho é um projeto compartilhado entre o casal. Não é um projeto da mulher ou do homem. Portanto, isso gera tarefas, e eu não falei obrigações, tarefas para ambos. Não há que se falar em ajudar em casa, há que se falar em compartilhar as atividades. Mas nós nos pegamos com essas frases que vêm ao longo do tempo, consolidadas e que, no fundo, refletem essa noção de que o papel da mulher na sociedade é um papel direcionado para dentro da casa. É direcionado para uma questão, por favor, entre aspas, menor do que aquela do homem, que é o responsável por sair da caverna, correr atrás do alimento, trazer o alimento para casa, e a mulher tem que cuidar dele. Não existe mais espaço para essa falácia, porque isso nunca foi uma verdade. Isso se consolidou, se aconteceu, se deu por conta de uma repressão diluída no tempo. Tem um autor, que vocês vão me perdoar, mas eu esqueci o nome dele agora, escreveu um livro sobre paternidade, que ele relata que ele estava no parquinho com as filhas, quando então encontrou um amigo. E o amigo falou assim, e aí, você está de babá hoje? E ele respondeu, não, eu estou de pai. E é isso mesmo. Na verdade, é uma tarefa que tem que ser compartilhada, já que todos têm as mesmas atribuições, todos têm as mesmas responsabilidades, num grau maior ou menor, não importa, mas todos têm a mesma capacidade. Tudo isso que eu estou falando aqui, que está muito ligado a práticas que a sociedade consolidou, elas acabam atualmente se materializando, se reproduzidas, como violações àquele princípio que eu falei lá atrás, que é o princípio da dignidade da pessoa humana, da dignidade da mulher, e que pode gerar, sim, uma tutela do poder judiciário em relação a essas lesões, a esses desrespeitos que, de novo, estão tão intrínsecos na sociedade que a sociedade não encara essas situações que são extremamente constrangedoras para por quem passa por elas como algo reprovável. E essa mudança leva tempo, essa mudança exige um debate constante e permanente e exige que a gente adote práticas para mudar essa cultura. Nós conversávamos também sobre o seguinte, o que as empresas têm feito para dar efetividade a essa igualdade? E aí eu digo, feito internamente, respeitando as diretrizes legais e buscando colocar as mulheres nas posições de gestoras, nas posições determinantes dentro das empresas, mas também como contratantes. Nós temos uma preocupação muito grande, isso ocupou aí as páginas dos jornais nos últimos 4, 5 anos, em não ter relacionamento com empresas que estavam associadas, ainda que indiretamente, com escândalos de corrupção. Ou seja, a corrupção choca. A corrupção, ela mancha. Mas nós não tivemos preocupação em procurar fazer contratações com empresas que prestigiam a diversidade, que prestigiam a igualdade de gênero e de raça. Esse talvez seja o principal instrumento que, e aí eu falando agora para as entidades fechadas de previdência complementar, que no fundo são grandes contratantes também, tenham aí à disposição para dar efetividade a essa busca da igualdade. Ou seja, por que não pode ser critério de contratação ou critério para desempate numa eventual tomada de preço
a política que a empresa a ser contratada tem relacionada aos gêneros, relacionada à igualdade entre homens e mulheres. Se nós não fizermos um movimento ligado também à questão econômica, vai ser difícil demonstrar a necessidade e dar efetividade para essa luta. O direito, ele ajuda, ele instrumentaliza, mas a justiça é lenta e a luta é urgente. Nós não temos como esperar mais. Propor ação judicial, claro, para debater o tema e para defender o direito, isso é relevante, isso é importante, mas isso é normalmente depois que o estrago aconteceu, depois que a discriminação ocorreu, depois que a lesão se materializou, depois que o estrago está feito, e às vezes o trauma é tão profundo que nós não conseguimos resgatar aquele ser humano. E aí o que o ser humano, não importa o seu gênero. Como eu disse lá, que nós estamos trabalhando aqui, é o princípio da dignidade da pessoa humana. E do humano, todos nós somos. Fazendo uma relação dessa questão de gênero com a questão do racismo, se nós formos olhar no cenário nacional a relação da mulher... 10 minutos, Barreto. Da mulher negra, nós vamos ver que todos os índices apresentados no sentido de buscar a igualdade despencam, porque é aí que nós encontramos o maior índice de desemprego, o maior índice de diferença salarial entre homens e mulheres, e também encontramos as menores posições de gestão, na posição de gestão de agentes transformadores. Isso é um contrassenso, considerando a análise, a origem, a história do nosso país e a maioria de mulheres e de negros. E só para a gente não ficar achando que isso é de hoje, claro que não é, se nós formos fazer uma análise da relação entre Adão e Eva, nós vamos ver que Adão era efetivamente um santo e que foi tentado por Eva, que tirou Adão da sua tranquilidade. Ou seja, esse é outro fenômeno que também se prolongou ao longo do tempo e que também viola a dignidade da mulher. A mulher é culpada. É culpada pelo quê? Culpada por ser mulher. Porque se fosse homem, ela não seria como ela é e seria muito mais fácil de lidar. Quem nunca ouviu isso? Isso é absolutamente inaceitável nos tempos atuais. A mulher não pode ser culpada de absolutamente nada, de ser como é, e nem de nenhuma tentação, entre aspas, como a sociedade gosta de fazer. Eu acho que são contra esses estigmas que a gente tem que levantar a bandeira e que a gente tem que seguir em frente, afastando isso. Não há piada em relação a isso que está sendo colocado aqui. Não há como se fazer brincadeira com essa coisa que é muito, mas muito séria. Nós vivemos numa sociedade masculina, a nossa língua é masculina. Se nós tivermos um homem presente, manda a regra que a gente use o masculino ao invés do feminino, quando, na verdade, nós deveríamos usar o feminino e o masculino. Isso muda, mas leva tempo, e a gente, como agente transformador, tem que manter esse debate vivo. Não há mais espaço dentro das democracias para esse tipo de separação, para esse tipo de segregação. Enquanto nós não olharmos para as mulheres, para os negros, para os brancos, para os pardos, para os homens, como seres humanos, como pessoas que merecem todo o respeito, nós não vamos conseguir evoluir como sociedade. Mas isso leva tempo, gente. Por isso que esse debate aqui, ele é tão relevante e ele é tão importante, e que ele tem que manter sempre viva essa questão. E aí, sim, já caminhando para o encerramento, que a Raquel já me deu um toque aqui, assim, eu acho que as entidades fechadas de previdência complementar, elas têm um papel fundamental dentro da construção dessa cultura, da consolidação da igualdade, pelo menos no segmento onde ela atua, que é um segmento super relevante e que é altamente comprometido com equidade e com tutela de questões relacionadas à raça
e gênero. Bom, acho que é isso, eu estou à disposição de vocês. Muito obrigado aí pela oportunidade. Obrigada, professor Alexandre Barreto. Excelente as suas colocações. Ao final, nós vamos abrir para perguntas. Sobre o uso da linguagem totalmente voltada para o masculino, né? A doutora Cláudia falou no início sobre o Guia de Melhores Práticas de Equidade, Gênero e Raça, que o nosso fórum lançou em 2018, e, entre outras coisas, a gente fala lá sobre o uso da linguagem inclusiva ou não sexista, né? Já existem aí várias publicações incentivando esse uso, né, de linguagem. Por exemplo, o relatório anual da Real Grandeza, a gente já procura usar essa linguagem no relatório, e várias entidades aqui representadas também. Passar agora para a nossa querida Jandaraci Araújo, que vai nos trazer aí muita informação, muita coisa interessante. Vamos lá, Janda. Em primeiro lugar, boa tarde a todos, a todas e a todos. É assim que a gente começa, é um processo, Raquel, a gente falar, aprender a linguagem inclusiva. A língua, a gente precisa lembrar que a língua é viva. Então, uma sociedade em evolução, ela tem que adaptar a língua. Então, a despeito de críticas de formas variadas, várias pessoas, independente de posicionamento, quem está no poder não é nada disso, mas independente, a gente precisa lembrar que a língua é viva. Né? O que era gíria na década de 20, hoje é uma palavra como qualquer outra, não é considerado mais gíria. Então, esse é o processo evolutivo. Né? Nós não chegamos aqui com o mesmo pensamento da década, né, do século V. Então, acho que esse é o ponto. Acho que é sempre importante destacar. A confluência desses dois temas é extremamente proveitosa, pelo seguinte ponto. Quando a gente pensa, né, na questão da mulher negra no nosso país, a gente tem aqui dois indicadores super importantes. Primeiro, as mulheres negras são a maioria das vítimas da violência doméstica. E esse índice, infelizmente, ele cresce ao longo dos anos. De acordo com o Fórum de Segurança, né, o último estudo que foi publicado recentemente, o que se destaca é o seguinte: 52% das violências atingem, a violência doméstica atinge 52% das mulheres pretas, 40% das mulheres pardas. Então, aqui a gente tem um número extremamente significativo. O que a gente está falando que 61% dos lares uniparentais são liderados por mulheres negras. E nesse sistema de violência e racismo, a gente fica muito claro o que acontece com as mulheres negras. Então, vamos lá. Elas são a maioria das vítimas de violência doméstica. Elas são a maioria das chefes de família do país. No entanto, mulheres negras ganham 60% a menos do que um homem branco, de acordo com o último estudo realizado pelo ISPER. Ora, senhores, com esse cenário, como nós podemos pautar e fazer uma ação intencional e ativa para minimizar os impactos de tanta desigualdade? Importante lembrar que as mulheres negras correspondem a 27% da população brasileira. Obviamente que isso impacta em toda a economia. Ora, se 27% da população ganha 60% a menos, eu estou impactando a economia, estou impactando o consumo de forma direta. E também impactando a possibilidade das famílias lideradas por essas mulheres poderem progredir. Então, isso se torna assunto, sim, das organizações. Não apenas a defesa da necessidade de políticas públicas para ajudar a combater a violência e combater o racismo, mas precisamos, sim, que as instituições privadas
comecem a atuar em prol de mais igualdade e no combate à violência contra a mulher. Lembrando, um estudo que foi feito recentemente, agora pela Federação das Indústrias de Minas Gerais, um estudo super importante que fala do impacto da violência doméstica na economia. Nós estamos falando de 214 bilhões o impacto negativo no produto interno bruto. E é um cenário que pode chegar a 300 bilhões e causar a perda de 22,8 milhões de empregos. Esse é um dado, é um estudo que foi realizado pela Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, e esse levantamento, ele fala que a violência provoca um fechamento de 1,96 milhões de postos de trabalho no Brasil. Então, como não é papel da empresa? Obviamente, a empresa é impactada pelo processo de abstinência em função da violência, baixa produtividade. E, obviamente, e aqui a gente está num ambiente que a gente está falando não só com empresários, pessoas que pautam e acompanham decisões estratégicas nas organizações, mas com o público geral, é tão importante quanto ter políticas públicas, é haver ações dentro das organizações que ajudem a combater a violência contra a mulher e promovam a equidade de gênero. Eu acho, aqui, Raquel, eu não quero ser redundante, mas eu entendo que há algumas iniciativas, como foi recentemente uma ação que foi feita há 2 anos atrás pelo Magazine Luiza, é Problema Nosso Se Meter a Colher, onde tem um disque denúncia para combater, até porque a gente fala de violência doméstica, mas é violência contra a mulher, tá, gente? Porque ela também é vítima de violência, de abuso, né? E isso mancha a imagem das organizações também dentro do trabalho. Então, o ambiente precisa ser extremamente intolerante com qualquer tipo de abuso contra a mulher, abuso sexual, vamos falar a língua clara, não só assédio sexual, assédio moral, e também combate ao racismo. A grande nossa discussão aqui, para além de tervejizar sobre esse tema, é como nós podemos, conhecendo tantas informações e tendo base estatística, achar que não é um assunto nosso, que esse assunto deve ser apenas considerado pelas esferas públicas e que não tem impacto nas organizações. Pensar em conjunto sobre soluções para esses 2 temas é de extrema importância também para as organizações. Eu acho que aqui eu quero deixar essa provocação, eu gosto de usar o poder de síntese, porque os números estão dados. Né? Quando a gente pensa nesse cenário, como as organizações podem ajudar a minimizar os impactos desse racismo estrutural que atinge em cheio as mulheres negras, e durante a pandemia isso se foi acentuado, inclusive com a perda, né, do emprego, ou, em muitos casos, impactando majoritariamente as empreendedoras. Como as organizações podem auxiliar nisso? Através, né, de suas políticas de responsabilidade social. Falamos tanto hoje em dia em ESG, como as organizações se veem nessa relação com a comunidade, com os seus funcionários, combatendo esses 2 problemas que são, vamos dizer, um câncer que nós temos no nosso país, né? A violência, somos o 5º país que mais mata mulheres no mundo, e o racismo, que ainda precisamos tocar muito nesse assunto. Muita gente fala que não aguenta mais, mas enquanto nós tivermos esses níveis de desigualdade, a gente precisa continuar tocando no assunto. Eu queria deixar espaço aqui para poder a gente avançar nessa discussão, para os colegas que têm contribuição, e provocar esse debate. O que a gente vai fazer hoje para poder a gente ter um futuro mais inclusivo, para poder nós termos perspectivas melhores para as organizações, para a futura geração? Obrigada, Janda. Não usou o tempo todo, não, né? Então, vamos deixar para, nas perguntas, a gente aproveitar. Muito obrigada. Tua reflexão foi muito profunda. Você usou 7 minutos, quase 8, mas foi uma reflexão muito profunda e a gente tem um papel muito importante mesmo. Os fundos de pensão são grandes investidores
nacionais, e a gente tem um poder de persuasão, né, junto às empresas investidas, né, junto ao mercado, e o poder de mudança, né? Hoje de manhã teve um evento do PRI que foi falado exatamente sobre isso. Um dos temas, né, foi exatamente esse. Mais para frente a gente fala mais sobre isso. Vou passar agora para a Sandra. Raquel, eu usei muito o poder de síntese, porque a gente já falou, a gente tem todos os dados, né? Com essa informação, o impacto de 214 bilhões, com os números que estão dados, eu acho que a gente precisa pensar nas atitudes. O que eu quero provocar a todos que estão assistindo é o que a gente pode fazer diferente hoje. É isso. Porque falar, né? A gente vem falando há décadas. Eu, que sou uma ativista, tanto do combate à violência contra a mulher, quanto na pauta de diversidade, os números estão aí. O que eu vou fazer com essa informação? Se deitar em berço esplêndido? A gente já está deitado há 521 anos em berço esplêndido. Infelizmente, o nosso país foi construído no pilar do racismo e do machismo estrutural. Vide que, até pouco tempo atrás, né, mulheres divorciadas tinham que pedir autorização ao marido para sair fora do país, não podia ter conta bancária, não podiam votar, e a gente não está falando de coisas que têm mais de 100 anos. Por exemplo, o voto. Né? Então, como é que a gente evolui enquanto sociedade para corrigir toda essa problemática? Né? Então, e aí a gente vai para as perguntas mesmo. Eu acho que uma das tuas grandes, né, e principais bandeiras é a questão das mulheres nos conselhos, né, e da diversidade nos conselhos, né? Eu acho que a gente só consegue trabalhar isso de cima para baixo, né? Principalmente, né? A mudança só vem de cima para baixo, das empresas mexendo com isso de cima para baixo, ordenando isso de cima para baixo. A gente tem aí grandes investidores no mercado, não só internacional, mas do brasileiro também, e eu vislumbro, né, mudanças, né? Estou vendo aí a entrada, né, o 30% mulheres nos conselhos está começando a tomar vulto no Brasil, né, força, e eu acho que esse é um dos grandes caminhos, a diversidade nos conselhos, porque a gente tem, não é que o homem não seja capaz de ocupar um cargo de conselho, não, tá, gente? Pelo amor de Deus, não se trata disso. É porque está para lá de provado que quando a gente mistura os pensamentos e as pessoas numa sala, né, num conselho, a gente consegue uma pluralidade, né, de pensamentos que geram uma lucratividade e entre outras tantas coisas, muito maior. Tem estudos que comprovam, né, essa beleza, né, e essa performance melhor das empresas que investem em diversidade em conselhos, né? Elas conseguem performar muito melhor. Isso bem lembrado, que a gente não está falando de ou, a gente está falando de e, né? Homens e mulheres. Então, a gente não está falando homens ou mulheres. Nós queremos estar juntos. É a mistura. A gente está pensando junto, gente. Então, acho que é importante ressaltar. A gente não quer ou, a gente quer e. E acho que esse é o recado que precisa ficar, tanto para conselhos quanto qualquer outra esfera de poder. A gente só não quer estar mais apartado da discussão. Tá, joia. Sandra, é com você. Um tema super importante, especialmente a AIDS, né? E você lida com isso há tantos anos, tem uma experiência profunda no assunto, acho que vai trazer aqui
para a gente muita informação, muitos dados. Acho que vai ser riquíssima aí a tua contribuição. Vamos lá. Boa tarde a todos, todas e todes. Com muito prazer que eu participo desse debate, dessa troca de ideias. Eu acho que é através dessas conversas, dessas trocas, que a gente se fortalece, que a gente considera mais, né, para a luta. Quando a Jandaracy falou, às vezes a gente ouve, estou cansado, né? É porque assim, ainda somos poucos quadros, e aí dá um cansaço mesmo, né? E existe também aquela fala do cansaço, que não é exatamente de alguém que está cansado, é de alguém que quer desqualificar. Então, debater esse tema, porque é um tema que impõe, né, que as pessoas se posicionem. Então, falar sobre desigualdade social, falar sobre racismo, impõe que a gente se posicione frente a essa discussão, né? E o que eu faço frente às circunstâncias que estão relacionadas tanto à desigualdade, quanto ao racismo, tanto quanto à violência contra a mulher. Eu estava fazendo uma revisão de literatura e vi alguns artigos e fiquei de saber que só nas linhas telefônicas, né, diz que 80, ligue 180 e diz que 100, mais de 100 mil denúncias de violência contra a mulher em 2020. Né? A gente não terminou nem 2021. Então, assim, é extremamente chocante tomar conhecimento com esses dados, embora a gente saiba que a violência contra a mulher existe, quando a gente se depara com esses dados de apenas dois caminhos, né, que a gente né, fora todos os outros, fora aqueles que estão em segredo, porque não foi possível com a pandemia fazer a denúncia. A gente sabe que a pandemia trouxe também esse agravo, né, além de proporcionar, facilitar a violência contra a mulher, a violência doméstica, também de que acontece e que vem acontecendo também com as infecções sexualmente transmissíveis. Então, tudo que já era ruim, com a pandemia ficou pior. Eu vim fazendo uma reflexão de que eu estou vivendo a minha segunda pandemia profissional. Eu iniciei a minha atividade profissional em plena pandemia de AIDS, né? E agora estou para terminar, né? Ou pelo menos já concluí o tempo para terminar, tenho de viver a pandemia da Covid, do novo coronavírus. Então, assim, ainda que a gente tenha grandes AIDS no Brasil, se a gente hoje teve uma agilidade na busca de alternativa vacinal para a Covid, muito se deve ao conhecimento acumulado na busca de uma vacina contra HIV, né? Mas temos bastante conhecimento acumulado que facilitou o acesso ao conhecimento que gerou as vacinas contra a Covid. Então, assim, mais uma vez, a pandemia da AIDS, nos trazendo esse conhecimento, 40 anos depois, conhecimento acumulado, a ponto de facilitar o enfrentamento de outras pandemias, né? E só para fazer uma correlação, isso me fez lembrar também o primeiro remédio contra o HIV, contra a AIDS, que foi o AZT. O AZT também, ele surgiu, ele foi fácil na busca de uma medicação que conseguisse curar a herpes, né? Então, como não deu certo, medicação, esse fármaco não foi adiante, mas serviu, né, como primeira droga a ajudar no controle dessa infecção. Hoje em dia nós temos várias outras, hoje em dia a tecnologia para controle da infecção por HIV é um avanço significativo, as pessoas hoje tomam uma medicação por dia, né, tem medicação injetável, tem várias alternativas, várias estratégias para tratar. Ainda assim, vivenciamos uma pandemia. Vivenciamos, ter em mente que nós temos ainda, 40 anos depois do início dessa pandemia, nós temos ainda aproximadamente 900 mil pessoas
infectadas pelo HIV, né? Dessas 900 mil pessoas, aproximadamente 99 mil ainda não sabem que estão infectadas. A gente tem, então, 800 e pouco diagnóstico, né? Dessas 800 pessoas, aproximadamente 600 mil pessoas estão com carga viral indetectável. Isso quer dizer que elas não vão passar HIV para outras pessoas, porque elas estão em tratamento consistente e a medicação reduz o que a gente chama de carga viral, que é a quantidade de vírus que poderá facilitar a transmissão de uma pessoa para outra. A maior forma de transmissão do HIV continua sendo a via sexual, né? Existem grupos, né? Existem segmentos populacionais que são mais vulneráveis, né? Existem, então, o que a gente chama de epidemia concentrada, mas quando a gente tem ainda cerca de aproximadamente 100 mil pessoas que desconhecem o seu diagnóstico, isso facilita o que a gente vem falando já desde o início da epidemia, daquilo que a gente chama de cadeia de transmissão. Né? Então, existem alguns estados de comportamento que podem indicar, teoricamente, ou melhor, empiricamente, as pessoas mais sujeitas ou menos sujeitas a pegar ou a passar o HIV. Né? A epidemia nos mostrou que as pessoas são suscetíveis à infecção desde que se exponham, independente de segmento, prática A, prática B. Né? Então, esse tipo de preconceito, a gente achar que sabe de alguma coisa quando a gente, na verdade, ainda não sabe, foi que facilitou a disseminação da infecção. No Brasil ainda existe uma grande dificuldade de negociação de mais seguras, de redução de risco dessa infecção. Então, pares, pessoas com relacionamentos fixos ou estáveis, né, vão ter muita dificuldade de falar de infecções sexualmente transmissíveis, que dirá de protegerem para a prevenção das infecções sexualmente transmissíveis. Isso acontece mais afetada, né, pela epidemia do HIV, ainda pega as pessoas na sua fase mais produtiva, que vai dos 19 aos 34 anos, né? Isso também interfere economicamente na produção, né, nacional, porque assim, a gente sabe que tem tratamento, até iniciar tratamento, ainda identificamos as pessoas após alguma infecção oportunista, né? Então, quer dizer que o sistema imune, na maioria das vezes, faz, né, manifestar algum sintoma que vai levar essa pessoa a buscar esclarecimento, e aí, nesse momento, são portadoras do HIV. Isso ainda é um grande desafio, porque isso impacta a infecção sexualmente, a infecção oportunista, muitas vezes leva a afastamento de trabalho, né? Seja ele o trabalho formal ou informal, né? E essa pessoa vai deixar de produzir para si e para a sociedade, né? Então, tem vários impactos, né, imediatos, tem relação com essa epidemia. Né? Outros países já deixou de ser uma epidemia em razão do controle efetivo, né? No Brasil, a gente ainda tende a lidar com o HIV e a AIDS como uma epidemia, embora a gente tenha várias para enfrentamento. 2 minutos. Do ponto de vista da prevenção, além do preservativo, das unidades de saúde estarem capacitadas a trabalhar com estratégias de redução de danos, porque é a segunda maior causa de transmitáveis, então, as estratégias de redução de danos são, de fato, uma necessidade. As unidades de saúde também podem oferecer PrEP. Unidades de saúde hoje oferecem autoteste anti-HIV, quer dizer, a pessoa tem alguma dificuldade de fazer o exame na unidade, fazer esse autoteste em casa, e, sendo necessário, ela buscar de volta a unidade de saúde para conversar sobre o resultado, várias estratégias, mas ainda assim a gente tem o grande problema que tem relação com o preconceito, porque a AIDS nasceu, né, de um grande preconceito promíscuos, quando, na verdade, é uma infecção, né, sanguínea e de transmissão sexual, como é a sífilis, como é a hepatite B, felizmente tem vacina, né, como são tantas outras, né, mas, em razão do grande impacto que ela, os danos que
a ideia distorcida dessa infecção foi gerada lá no passado e que ainda hoje a gente tem de enfrentar no momento em que a gente tem de discutir, né, com o usuário do serviço, quais são as estratégias que ele constrói para se proteger, ou quais são as condições, né, que ele antevê no caso de um resultado positivo, né, qual é a disposição dele para buscar o tratamento, para revelar o seu diagnóstico, a sua parceria. Mas, assim, vamos deixar, então, para o debate, ainda tem a gente falar, a desigualdade é um ponto fundamental também, que impacta na epidemia do HIV no Brasil, então, essa desigualdade, ela vai também corroborar com a dificuldade de acesso aos serviços de saúde, que existe autoteste nas unidades de saúde, que existe PrEP, que é profilaxia pré-exposição, para aquelas pessoas que não conseguem, né, outras estratégias de proteção. A PrEP, que é uma estratégia medicamentosa, poderá talvez atender ao estilo de vida de algumas pessoas que não sabem que tem. Por quê? Porque a desigualdade, ela provoca num grande desafio, apesar de, vamos pensar assim, há 30 anos atrás, ou 25 anos atrás, eu fazia essa proporção, nós tínhamos mais de 1 milhão, né, de pessoas infectadas e apenas 600.000 pessoas sabiam do seu diagnóstico. Pessoas, seguramente, sem conhecer o seu diagnóstico, alimentando uma possível cadeia de transmissão. Hoje, né, 20 e tantos anos depois, eu consigo lidar com esse dado, sabe, são aproximadamente 99.000 pessoas que desconhecem na cadeia de transmissão. A gente ainda tem desafios, né? Essa pandemia de Covid vai trazer um retrocesso, né? Já mostrou que trouxe um retrocesso. A população não pôde buscar unidade de saúde porque havia um outro enfrentamento emergencial e havia o isolamento como estratégia para ainda vai colher muitos dados relacionados à epidemia do HIV e à pandemia da Covid. Obrigada. Obrigada, Sandra. Muita informação. A questão do preconceito, a questão da desinformação, questão das famílias. Vamos deixar para abrir aí para perguntas. Vou passar agora para o nosso querido Rafael Vicente, que vai falar sobre uma iniciativa de igualdade racial. Rafael, por favor. Eu posso compartilhar aqui? Sim. Vamos lá. Está aparecendo? Sim. Então tá bom. Então, boa tarde a todos, meu nome é Rafael Vicente. Como a Raquel já apresentou, eu sou coordenador da Universidade Zumbi dos Palmares, mas sou também, hoje, coordenador da Iniciativa Empresarial pela Igualdade Racial, um movimento que começa em 2015, essencialmente discutindo tudo isso que a gente ouviu com muita propriedade, muita clareza aqui hoje, todos os nossos colegas palestrantes que me antecederam, e a gente chegou a uma conclusão em 2017. A gente precisava mensurar para compreender como e para onde nós estávamos caminhando, né? E esse trabalho, a iniciativa, para quem não conhece, todo esse material que eu vou apresentar para vocês muito rapidamente, ele está a versão completa 2020 e 2021. Está disponível no nosso site, iniciativaempresarial.com.br. Lá vocês têm os resultados do que a gente chama de dados agrupados. Mas dados agrupados do quê? Esse ano nós somos em 60 entre as maiores empresas do país. Hoje nós representamos mais de 1,3 trilhão em faturamento, mais de 800.000 pessoas. E qual que é o esforço? Hoje, esse índice de equidade racial, ele tem a participação de mais de 40 das maiores empresas do país. Justamente tentando compreender aonde estamos e para onde estamos indo. Nós precisamos de referência, não só para a sociedade, uma prestação de contas para a sociedade, nós precisamos de mensuração, tudo isso que foi dito aqui, nós precisamos de ferramentas para fazer a gestão. Se você não mensura,
você não consegue gerenciar. Por exemplo, se você pegar os dados do nosso índice, você vai ver que nós denominamos o atual momento como um momento de discurso e sensibilização. Como assim? Isso tudo era previsível, né? Uma mudança desse tamanho demora para ocorrer. Mas, por exemplo, do ano passado para esse ano, o número de negros nos cargos de alta liderança, que já eram poucos, média e alta liderança, reduziram. E veja, nos últimos 12 meses, nós tivemos um discurso muito forte por parte das grandes empresas em favor da diversidade e a promoção étnico-racial em movimentos internacionais e nacionais, né, nessa promoção. Mas ainda assim, os dados mostram que a participação dos negros reduziu. Então veja que coisa interessante. Sem a mensuração, a gente tem muita dificuldade de compreender o real estado das coisas. Bom, e o que é ser um membro signatário, para vocês compreenderem? Desde 2015, quando nós formamos esse grupo, ser um membro signatário são empresas publicamente comprometidas com os 10 compromissos da promoção da diversidade étnico-racial. Ah, quer dizer que as empresas então cumprem? Não, quer dizer que ela é uma norma programática, ela se propõe a cumprir um determinado espaço de tempo. São mudanças estruturais muito consideráveis, muito grandes. E que é um tema razoavelmente novo no Brasil, tratado dessa forma nas empresas brasileiras. E por que eu estou dizendo isso para vocês? Então, nós temos 10 compromissos, a empresa se compromete, assina publicamente, é um compromisso público, com esses 10 compromissos, né? Então, a representação máxima da empresa assina no Brasil, e aí, dentro desse grupo, a gente vai promover e buscar a superação do racismo. Então, veja, não é só a inclusão e a diversidade, nós vamos buscar a superação do racismo, acreditamos que isso é possível. E, veja que interessante, algumas das empresas mencionadas, Magazine Luiza, Previ, por exemplo, né, são membros signatários da iniciativa. Não é à toa que praticamente todos os programas de estágios e trainees que começaram nos últimos 2 anos são todos membros signatários da iniciativa, porque a gente discute isso desde 2015, para vocês terem uma ideia. Bom, agora, qual que é a preocupação do índice? O índice é o seguinte, eu vou apresentar para vocês rapidamente o diagnóstico público. Por que isso? Diagnóstico, falar que tem um problema, a gente já sabe. A questão é, como tratar isso propositivamente? Como é que a gente supera? Como é que a gente caminha? Né? Ou seja, como é que a gente avança no tema? Então, o que a gente faz? A parte de prestação de contas para a sociedade, é isso que eu vou mostrar para vocês. As empresas recebem os dados de forma sigilosa, só elas têm acesso aos seus dados individuais comparados com a média do mercado, ou seja, com a média da própria iniciativa. Qual que é outro detalhe interessante? A partir de então, desde 2020 e agora em 2021, e vamos caminhar para 2023, a gente passa a ter referencial de mercado, principalmente porque o trabalho aqui é feito pensando nos investidores. Então, veja só, nós temos um ranking, nós temos os pilares, ele vai estabelecer, então, uma competição positiva, vamos ter referencial, porque incluir 10% de negros, de pessoas negras, isso é bom ou ruim? Depende, qual que é a sua referência? Né? E as evidências, nós buscamos evidências as mais objetivas possíveis para conseguir concluir se, de fato, a inclusão e a diversidade está ocorrendo. Então, veja só, de 2020 para 2021, nós tivemos já um grande avanço na metodologia. A metodologia é bastante complexa, tem uma série de pesos e contrapesos, trilhas de respostas. As empresas se comprometem através das sanções penais e civis a responder com a plena verdade, mas ainda assim, para 2021, nós adicionamos uma série de critérios de materialidade, comparabilidade, evidências, documentação, tudo isso para conseguir chegar no mais próximo possível do que seria a realidade. Fazer o índice por si só até que não é tão difícil. A grande questão aqui é que a gente constrói isso no que a gente chama de cocriação. Todas as empresas, as mais de 60 que nós fazemos parte, e as instituições também que não são empresas, hoje somos em mais ou menos 70, você pode ver tudo isso lá na iniciativaempresarial.com.br, participam dessa criação. Então é um negócio bastante complexo. Não vou me ater muito à metodologia, está tudo disponível para vocês lá, você pode fazer o download do ano passado, tem toda a comparação do que foi aprimorado para esse ano, assim como no ano que vem, em fevereiro, nós começamos as discussões com as empresas signatárias, então também vai estar lá toda a metodologia do que vai sendo aprimorado.
anualmente, né? Esse questionário tem análises quantitativas e qualitativas, mas isso aqui que é importante para vocês, que eu gosto muito de mencionar. Veja só, fazer um processo seletivo com recorte para pessoas negras é importante? Para estágio, por exemplo, o trainee? É muito importante, lógico que é importante. Mas esse é um ponto dentro do pilar pessoas e desenvolvimento, por exemplo. Veja só, estruturalmente, a gente brinca na iniciativa, né? Você tem no governo, na sociedade, a gente fala assim: você tem política de Estado e política de governo. A educação deve ser uma política de Estado, longo prazo, desenvolvimento nacional. Política de governo é a política da gestão do momento. E a inclusão e diversidade não pode ser uma política da gestão do momento, tem que ser uma política do negócio ou do investimento. Veja só, aonde está escrito qual é a sua política de inclusão e diversidade? Quais são suas ferramentas de ascensão? Você tem minimamente um censo? Né? Censo para saber se tem negro? Não, não tem negro. Não precisa fazer um censo para saber disso. Mas, aonde estão os gaps da sua estrutura? Por que será que muitas vezes tem negros na base e eles não conseguem ascender? Sem informação, você não vai conseguir minimamente tentar responder isso. E veja, é um ciclo estrutural: recenseamento, conscientização, recrutamento, capacitação, ascensão, publicidade e engajamento. Todos esses quesitos vão ser analisados. E mais, a gente tem, veja só, nós analisamos paralelamente, tá vendo essa flechinha aqui, ó? Para criar referência também, nós analisamos em 2021 todas as empresas listadas na B3. Inclusive, Raquel, depois a gente pode disponibilizar para vocês nesse sentido. Fizemos um levantamento, uma revisão de literatura, levantamos os 12 principais drivers sociais no mundo. Tudo isso aqui, obviamente, vocês sabem melhor do que eu disso. O ESG chega no Brasil, popularmente, digamos assim, a partir desse ano passado. Mas tanto no Brasil como no mundo, isso aqui é mais que andar para frente, essa ideia do ESG. Por que eu estou dizendo isso? A iniciativa lá em 2015 já começa baseado no ESG. Por que eu estou dizendo isso? Porque esses 12 drivers sociais estão baseados justamente no S, né? E aí, você vai ver que coisa interessante. As notas dessas empresas de 0 a 12 pontos, observando o seu portal institucional. Né? Porque das duas, uma, se você não demonstra, ou é porque você não tem, ou porque não está em conformidade. E é muito interessante esse estudo, que também serviu de base para mais de 400 empresas listadas na B3, notas de 0 a 12, observando os principais drivers sociais, por exemplo, moradia, né? Entre outras coisas. Mas muito legal isso aqui. Bom, e aí? Como é que funciona isso aqui? Então, você tem uma série de análises, dados e por aí vai. Eu quero mostrar, vou pular para vocês. Aqui, rapidamente, a estruturação da discussão começa em janeiro, fevereiro e vai até mais ou menos aqui, ó, novembro, quando a gente apresenta os resultados finais. Isso está disponível no nosso site. Quem participou esse ano? Então, aqui, os participantes, são 42 empresas, mas isso também está lá disponível com bastante facilidade. E agora, resultados agregados. Só vou mostrar aqui são vários pilares, vocês já viram. Vou mostrar um só para vocês e vou para os dados agregados. Olha que interessante. Em 2020 e 2021, a comparação, né? As perguntas, parte delas, né, tem perguntas-chave estruturais, como, por exemplo, o pilar de recenseamento. E a pergunta se você atende, não atende, supera, tá vendo aqui embaixo a legenda? Ó? Olha que interessante. Então, olha lá, a média da iniciativa, né, é 3,81 de 0 a 10. Para vocês verem o tamanho do desafio. Ou seja, poucas empresas sequer ainda têm esse instrumento básico, essencial. Veja que coisa. Dessas daqui, em 2020, por exemplo, 39% atende parcialmente. A nossa amostra de 2020 para 2021, nossa meta era dobrar, e nós dobramos. Em 2020, foram 22 empresas. Agora, em 2021, são 42. Né? Então, nós temos uma amostra muito mais robusta. Então, você consegue perceber, só no pilar recenseamento, o tamanho da encrenca aqui que a gente tem de desafio pela frente. Olha, quem considera que atende em 2020 era 39%. Com todo esse aprimoramento na metodologia, isso cai para 14%. Eu estou falando só do pilar recenseamento empresarial. Tudo isso está lá disponível para vocês. É só para vocês verem que a gente ouve muito falar de diversidade e inclusão, diversidade e inclusão. A gente fala na iniciativa, eu vou reforçar isso. Nós estamos aonde? No discurso sensibilização. Vocês já vão entender por quê. A gente não entrou ainda nas ações efetivas. Isso era previsível? Era previsível, mas a gente precisa acelerar mais. Veja só, aqui tem todos os estudos para vocês. Só uma questão das dificuldades, né?
Então, só aqui, ó, principais desafios. As empresas compartilham os desafios. Olha só. Alguns deles. A dificuldade com a autodeclaração. Muitas empresas ainda têm dificuldade com esse conceito, né? A gente está disponível para ajudar vocês nisso. É razoavelmente simples, né? Não tem... muitas pessoas questionam, mas tem uma metodologia no Brasil constitucionalmente aprovada, que já foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal. As empresas estão 1 ano-luz atrás do governo nesse sentido, né? Todos os poderes têm ações afirmativas e trabalham com autodeclaração. O censo trabalha com autodeclaração, o censo oficial do Brasil. Olha só, outra coisa, baixa adesão, 3 minutos. No engajamento de adesão, falta de alinhamento e dificuldade de comunicação. Isso, comunicação interna. Então, veja só, isso aqui é um dos pilares. Vamos lá para o nosso resultado, que a Raquel falou aqui, que já está acabando. Então, vamos lá. Ó, tá vendo todos os resultados por pilar aqui? Mas isso está detalhado lá no documento principal. Vou passar do pilar ascensão, vamos para os resultados agregados. Ó, então, veja só. Lembra que eu falei que a gente está muito ainda nesse pilar, nas ações de médio, curto prazo, né? Então, você vê, os principais pilares, né, ainda são conscientização, uma nota um pouquinho melhor, e capacitação, né? Que você ainda tem aqui aquela capacitação, ainda é um pouco mais fácil de implementar, conscientização, as palestras, os encontros, os pilares de afinidade, então fica mais avançado. Mas veja a dificuldade, veja só, o pilar recenseamento, que está aqui, né? E veja só, 2021, por exemplo, né? E veja a questão da ascensão, veja como os desafios são interessantes, né? Por quê? São os pontos mais achatados, justamente para você mexer na ascensão, não basta só fazer conscientização, recrutamento, você tem todo o grupo precisa estar rodando, todos os grandes pilares. Você precisa ter informações muito claras do recenseamento, precisa trabalhar a conscientização, precisa ter o recrutamento, capacitação, mas aqui, dentro da publicidade de engajamento e na ascensão, tem as políticas de ascensão. Inclusive a Raquel não, um dos palestrantes até mencionou a questão da evolução das mulheres. É verdade. Então você pega, por exemplo, o que aconteceu? Mentoria, você tem os programas de aceleração de carreira, você tem recrutamento e seleção com cortes de vagas, você tem metas para o board. Só que a maioria das mulheres no Brasil, a maioria da sociedade brasileira são de mulheres. Só que a maioria das mulheres são negras. Aonde está, primeiro, as mulheres no mercado de trabalho, as mulheres negras, e segundo, cadê as mulheres nos grupos, por exemplo, de gênero? Em todos os movimentos que tem. Você não vai achar a mulher negra, por exemplo. Esse também foi um dos critérios que a gente adotou em 2021, por isso muitas notas de empresas caíram, um recorte muito mais detalhado. Veja aqui a gente tem um recorte por número de funcionários. Então, vocês vejam que o número de funcionários, uma empresa muito grande ou um número muito maior de funcionários ou menor, não é tão significativo nos recortes de 1.000 a 15.000 funcionários. Veja só, não tem muita diferença. Assim como não tem algumas poucas diferenças por indústria. Então, veja só, por recorte de setor. Então, os bens de consumo têm naturalmente uma inclinação para publicidade e engajamento. Mas veja que não muda muito a curva. Então, você consegue entender isso aqui de uma forma bastante interessante. Então, veja, a gente ainda tem aqui um longo caminho pela frente. As ferramentas, essencialmente, as empresas e os fundos já têm. Se não tiver, nós temos muito conhecimento agregado para conseguir compartilhar com vocês nesse sentido. Todas essas informações são públicas. Então, se a gente não partir para ações concretas que vocês já têm, né? São as mesmas ferramentas da administração, não vai mudar nada. Mas se a gente não tiver esse enfoque, essa sensibilidade para tratar desse problema e ter ousadia e confiança de que estamos no caminho certo, a gente vai ter muita dificuldade de seguir. Bom, rapidamente, é isso, Raquel. Perfeito, Rafael. Acho que o índice foi um grande salto, né, que a gente está dando, né, com relação ao tema. Daqui dessas 7 entidades envolvidas nesse evento, a gente só tem a Previ, por enquanto, que faz parte da iniciativa. A Real Grandeza pretende
né? Faz parte aí dos nossos planos para o próximo ano. E com certeza, através aí da tua apresentação, né, outras entidades e outras empresas aqui representadas nesse evento vão demonstrar aí interesse de conhecer melhor, de entender melhor e de divulgar também, especialmente esse índice, né? Eu queria passar agora para os dirigentes aqui representados, né, representando as entidades, né? Nós temos representantes da FUNCEF, da FUSAM e da Real Grandeza. Queria passar para o Felipe, representante da FUNCEF. Felipe Moreira Cruzeiro. Quero que Boa você tarde. se apresente, por favor, e depois, na sequência, pessoal, que eles vão falar aqui rapidamente, né, sobre as observações deles do nosso evento, e na sequência vocês já podem ir colocando as perguntas aí pelo chat, que os nossos palestrantes estão aqui para respondê-las, tá bom? Boa tarde, Felipe, fique à vontade. Boa tarde, Raquel. Muito obrigado pelo convite, né? Meu nome é Felipe Cruzeiro, eu sou secretário-geral da FUNCEF, estou representando aqui o presidente Gilson, o diretor Antônio Augusto, que não puderam participar, mas queria, né, na sua pessoa, aí, parabenizar o Fórum pela promoção do evento. É um tema extremamente relevante e atual, né? As corporações aí do mundo inteiro hoje falam do ESG, mas muitas vezes essa perninha, o S, né, fica um pouco relegado aí a um segundo plano. No caso da FUNCEF, quando a gente fala da nossa missão, ela já traz em si a questão da qualidade de vida, né? Então, é algo que a gente tem imbuído aí, e os nossos valores, né? Um dos valores que consta aqui nas nossas diretrizes estratégicas, na nossa declaração, né, institucional, é a equidade, né? Respeitamos as diferenças entre os indivíduos. A FUNCEF busca promover igualdade entre homens e mulheres, igualdade de raça, respeitar as diferenças, incentivar a diversidade no ambiente de trabalho, seja por meio de ações pedagógicas, rodas de conversas, palestras, workshops, seminários, né? Eu ressalto aqui que em julho desse ano, a FUNCEF foi reconhecida pela 4ª vez com o selo Pró-Equidade de Gênero e Raça, né? Foi até uma cerimônia ocorrida no Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, e tivemos a oportunidade de sermos agraciados pela 4ª vez com esse selo que reconhece aí as nossas iniciativas institucionais no sentido de disseminar os conceitos, conscientizar os nossos colaboradores sobre a importância do respeito às diferenças, né? É um tema, como a gente falou, extremamente atual, né? A gente, como mencionado pelo professor Alexandre, né, pela Cláudia, estamos num caminho, né? Não chegamos ainda no destino, certamente, mas quando a gente olha para o que já foi feito, né, a gente vê um trabalho já realizado, mas muito a se fazer ainda nessa temática. E eu gostaria de encerrar minha fala ressaltando também o que a Jandaraci falou, né? O que a gente pode fazer hoje, né? O que nós, enquanto corporações, enquanto instituições, podemos fazer nesse sentido? Porque se nós queremos mudar o amanhã, a gente precisa trabalhar hoje. E é nesse sentido que a FUNCEF tem, por meio dessas iniciativas, tentado mudar essa realidade aqui na nossa, pelo menos no nosso eixo de atuação, tá bom? Agradeço a oportunidade, ressalto mais uma vez a nossa felicidade em poder participar desse evento tão importante para o segmento. Obrigado, Raquel. Muitíssimo obrigada, Felipe. Queria passar agora para a Cláudia Trindade. Pessoal, a Cláudia Trindade agora vestiu outra camisa. Agora ela não está de Abrap, agora ela está de FUSAM. Vamos lá, Cláudia. Seu microfone está fechado. Desculpa, estou aqui
pasma com a qualidade das conversas que nós tivemos aqui, e a primeira coisa que eu lembrei de falar é o seguinte: fica aqui, Raquel, para nós do Fórum, já o desafio e a provocação minha de que a gente, o ano que vem, promova mais eventos como esse, porque é assim que a gente vai sensibilizar e mudar esse país e esse mundo, né? É conversando, é trocando ideia e depois fazendo disso ações no nosso dia a dia, né? Falar para o Alexandre, que na entidade que eu represento aqui, a Fusan, e também da nossa patrocinadora, que é a Companhia de Saneamento aqui no Paraná, nós já estendemos a licença paternidade para 21 dias, como empresa cidadã, e eu acho que é um exemplo que eu posso dar aqui para que outras empresas também promovam essa licença de 21 dias. Pode não ser os 120, pode não ser tudo que precisa, mas é um caminho, como eu falei, que a gente está brilhando, tá? Então, só para não... uma outra coisa que eu pensei também durante a nossa palestra é o seguinte: já que nós somos entidades fechadas de previdência complementar, trabalhamos com investimentos, com previdência, uma das maneiras da gente melhorar, principalmente o aspecto do empoderamento das mulheres, é trabalharmos mais em educação financeira, em educação previdenciária, né? Porque a independência econômica é uma das coisas que empodera as mulheres para saírem, às vezes, de um ambiente de violência, né, e que elas não conseguem sair por não ter uma independência econômica. Então, é um papel também que nós, de fundos de pensão, temos que praticar aí no nosso meio, além de tudo isso que já foi dito aqui. No mais, parabéns, Raquel, parabéns aos painelistas nossos aqui, a Sandra, a Jandaraci, o Alexandre e o Rafael, né, pelas belas explanações. Parabéns ao Fórum e obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Esse fórum é fantástico, a gente criou ele em 2011, numa sala lá na FUNCEF, quando a gente foi para receber a terceira edição do Prêmio Proequidade, que foi citado ainda há pouco. E começamos a conversar sobre ele, depois teve uma reunião na Petros, no Rio de Janeiro, e aí realmente foi na Petros, e aí nós, de fato, instituímos o Fórum de Equidade e já realizamos tantas ações, tantas coisas bacanas, e durante a pandemia nós tivemos as coisas boas também. Uma das coisas boas foi o fortalecimento aí do nosso Fórum de Equidade, com realização de vários eventos, inclusive esse ano nós tivemos 3 eventos muito bacanas, foi Dia da Mulher, aniversário da Lei Maria da Penha e esse evento 21 dias. Quero passar agora para a Patrícia Queiroz, diretora de investimentos da Fundação Real Grandeza. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer, é só mandar pelo chat, a Patrícia está lá, a Patrícia Assis, está lá aguardando, para já lançar aqui para os nossos palestrantes. Patrícia, por favor, Patrícia Queiroz. Obrigada, Raquel. Boa tarde, né, a todas e todos. Eu estou muito honrada, né, e com grande satisfação de representar a diretoria, né, nesse webinar. Simplesmente espetacular as palestras. Parabéns para vocês. Eu acho que vocês trouxeram um material riquíssimo para a discussão. Isso vai nos ajudar muito, né? Eu vou falar um pouquinho assim no caso da Real Grandeza, né? A gente já tem um histórico de comprometimento, né, com as iniciativas pela eliminação das desigualdades, promoção da equidade no ambiente de trabalho, um compromisso, né, com a própria disseminação de informação sobre questões de saúde, preocupação com o bem-estar, né, tanto do quadro funcional como participantes, assistidos e beneficiários. Então, a gente tem algumas ações, né, eu posso citar, por exemplo, o programa, né, Pró-Equidade da Real Grandeza. A gente até tem também o Prêmio EPS, né, pelas políticas de equidade da própria fundação. Né? O evento de hoje, ele reafirma esse engajamento da Fundação das questões como a consciência negra, os direitos humanos, a não violência contra as mulheres e combate, né, à AIDS e outras ISTs.
uma outra coisa que eu queria também aproveitar, né, bem rapidinho, chamar a atenção aqui, que eu achei muito interessante, né, quando a gente começa a falar um pouco sobre a questão, né, de a gente poder incentivar a denúncia, né? A questão da violência, ela vai muito além da questão da violência física, né? Então, a gente tem diversas ordens aqui, ameaças, chantagens, perseguições, isso é muito importante, a gente incentivar, né, que as pessoas possam denunciar. Isso é de extrema importância. E também a gente pensar um pouquinho sobre questões, né, culturais. Eu já me peguei várias vezes, né, como mulher, né, a gente sofre, né, na pele uma série de coisas, e às vezes essas questões culturais elas são tão intrínsecas que a gente nem percebe, e a gente tem que ficar muito ligado nisso, né? Então é muito importante a gente falar, poder ter essa troca, né? Então ter um ambiente, né, que a gente consiga, né, ter um debate, eu acho que pode contribuir muito, é muito inspirador, tá? Tudo o que eu ouvi aqui. A questão, né, do princípio da dignidade da pessoa humana, isso é fundamental, né, para todo mundo. Acho que a gente está lutando muito por isso também, né? Então, eu queria mais uma vez agradecer a todos vocês. Eu estou extremamente satisfeita com tudo que eu ouvi aqui. Muito obrigada. Obrigada, Patrícia. Obrigada a cada um dos palestrantes. Vocês foram maravilhosos. Eu acho que foi tão bom que não veio uma pergunta. Então, eu acho que ficou todo mundo embevecido com tudo que ouviu aqui. Vocês realmente, sabe, foi fantástico. Eu estou muito feliz com o resultado. Eu acho que cada membro do Fórum de Equidade e Diversidade dos Fundos de Pensão, as entidades aqui representadas estão muito felizes mesmo com o resultado desse evento. Eu acho que a gente fechou 2021 com um mega evento. Sandra, Rafael, doutor Alexandre, Jandaraci, vocês foram maravilhosos. Felipe, Cláudia, 2 vezes, Cláudia Fusan, Cláudia Brap, Patrícia, muito obrigada pela participação de vocês. E nosso público que está aqui até agora, muito obrigada pela participação de vocês, que vocês sejam disseminadores dessas informações aqui de hoje, porque realmente foi um evento muito rico, que vocês disseminem essas informações. Depois esse evento vai ficar disponível, todas as entidades que estão aqui representadas vão disponibilizar o vídeo desse evento nas suas redes sociais, no YouTube, no Facebook, no Instagram, e LinkedIn, e etc. Tá? Dentro de algumas semanas, aí a gente deve disponibilizar. então, que vocês multipliquem isso aí, transmitindo para as pessoas. Muitíssimo boa tarde, muitíssimo obrigada por tudo.